Fala rapaziada, fala tropa, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal NerdBet, trazendo palpites e análise do dia 24 de junho, o nosso sábado dos melhores palpites para você ter grandes apostas, prognósticos de análise. Mas antes de analisarmos, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para estar nos ajudando a crescer aqui dentro do YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado, amanhã de São João, sábado de Brasileirão Série A, o jogo do Atlético Paranaense versus Corinthians, que tem início às 16 horas. É um jogo muito equilibrado. As casas de aposta dão o favoritismo total ao Atlético Paranaense. Eu acho até justo pela campanha que o Paranaense vem fazendo em casa. Só tem uma derrota na Arena da Baixada. Na classificação, atualmente, o Atlético Paranaense está na 11ª colocação, com 16 pontos conquistados. É aquele seguinte: a equipe do Corinthians é o 15º colocado com 12 pontos, 4 atrás do Paranaense. O Corinthians que vem de uma vitória no Clássico diante do Santos na última rodada, e foi um jogo de pancadaria, como também foi o jogo do Vasco, um jogo de pancadaria das torcidas. Atuando em casa, o Paranaense faz a 7ª melhor campanha, 5 jogos, 4 vitórias e apenas uma derrota na temporada, contando outros jogos como campeonatos estaduais, Libertadores e Copa do Brasil. É a única derrota do Paranaense na Arena da Baixada e tem 12 pontos conquistados aí. E também o técnico Turra foi demitido. Até o momento da gravação desse vídeo, o Paranaense está com técnico interino. O Corinthians é uma equipe terrível atuando fora de casa. É o 4º pior visitante com apenas uma vitória e 5 derrotas aí. Então 6 jogos péssimos do Corinthians atuando fora de casa. Em sequência individual, em 9 de 10 saiu menos que 3 gols para o Corinthians. E o Paranaense em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E a única vitória do Corinthians fora de casa foi justamente na rodada passada diante do Santos. Em confronto direto, o Corinthians vem a 8 confrontos sem derrotas diante do Atlético Paranaense. O mais recente 2-1 para o Corinthians. Para essa partida é um jogo de grande equilíbrio técnico, apesar do Corinthians ter uma grande invencibilidade diante do Atlético Paranaense. O momento do Corinthians não é bom. O Paranaense atuando em casa é uma equipe fortíssima, mas também não vou dar o favoritismo ao Atlético Paranaense e vou acreditar no mercado para mais de 1,5 gols. Agora vamos para Fluminense versus Bahia, Brasileiro Série A, início às 18h30. A odd paga 1,73 as casas de aposta na vitória do Fluminense, que é o 6º colocado com 18 pontos. Enfrenta o Bahia na 14ª colocação com 12 pontos, 6 pontos a menos que o Fluminense. Fluminense em casa vem fazendo a 9ª melhor campanha, 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Este jogo não vai ser na casa do Fluminense, vai ser em Volta Redonda, como foi o jogo passado diante do Atlético Mineiro. E o Bahia atuando fora de casa é uma zica, meu amigo, é uma equipe terrível fora de casa, 15º colocado, 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Em sequência individual, a equipe baiana vem a 4 jogos de invencibilidade, o Flu vem a 3 jogos sem vitória, a 8 sofreu gol, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 6 saiu mais que 4,5 cartões, em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer e o Bahia em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Ou seja, em confronto direto mais recente deu Bahia 2-0. É um jogo que vamos ter 3 boas opções. Você que gosta do mercado de escanteio, cartões, esse é o jogo. Então, vou estar deixando a primeira opção para gols, mais de 1,5 gols. E a segunda, casa com empate anula. Em cartões, para cartões, podemos pegar aí um jogo para mais de 3,5 cartões. E podemos também pegar um jogo para acima de 9,5 escanteio. Continuando, Fortaleza versus Atlético Mineiro. Início às 18h30. É um jogo bem interessante. O favoritismo é do Fortaleza, mas a campanha que o Galo vem fazendo fora de casa é invejável. Bom, o Atlético Mineiro é o 5º colocado com 19 pontos, a mesma pontuação do Flamengo. E a equipe do Fortaleza é o 10º colocado com 17 pontos. O Fortaleza em casa faz a 10ª melhor campanha, 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates.
9 pontos conquistados, ou seja, é uma equipe difícil de ser batida. E claro, em sequência individual fora de casa, o Galo faz a melhor campanha, 11 pontos em 6 jogos, com apenas uma derrota, empatou recentemente fora de casa diante do Fluminense, jogou bem a equipe do Galo. Em sequência individual, o Galo vem a 4 jogos de invencibilidade, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, nos últimos 6 saiu menos que 3 gols, e em cartões, nos últimos 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões para o Fortaleza e para o Galo também. Em confronto direto mais recente, 0-0, o Galo não perde a 5 confrontos para o Fortaleza. O Galo, que demitiu seu treinador, o Felipe Scolari, já assumiu aí o Filipão na rodada passada, vem de um empate diante do Flu, uma sequência de 2 jogos fora de casa, vai encerrar diante do Fortaleza, ou seja, 2 pontos afasta Fortaleza de Atlético Mineiro. E claro, se o Galo vence, pode chegar aí a 22 pontos, terceira colocação ou segunda, e o Fortaleza pode chegar a 20 pontos e subir um pouco mais na tabela. Mas acredito que o Galo não perde, mesmo atuando fora de casa. Vou acreditar nesse Galo com empate. Vamos agora para outro time mineiro, Cruzeiro versus São Paulo, Brasileiro Série A, início às 21 horas. A equipe do Cruzeiro não passa pelo bom momento, é o 12º colocado com 14 pontos, em frente ao São Paulo na 7ª colocação com 18 pontos. O Cruzeiro em casa faz uma campanha bizarra, diferente da temporada passada, 6 jogos, 4 derrotas e apenas 2 vitórias, 17º colocado. E a equipe do São Paulo fora de casa também não faz uma boa temporada. É o terceiro pior visitante, com apenas 3 pontinhos conquistados aí e empate. Ou seja, em sequência individual, a equipe do Cruzeiro vem a 7 jogos sem vitória, a 7 sofreu gol, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer, e o São Paulo em 5 de 6 saiu mais de 2,5 gols, em confronto direto mais recente, 1-0 para o Cruzeiro. Ou seja, para essa partida, acredito que será um jogo para menos de 3 gols e meio. Também vejo um jogo para menos que 4,5 cartões e também vejo um jogo para mais de 8,5 escanteio nessa partida. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Botafogo de São Paulo versus Vila Nova, início às 11 da manhã. Na classificação, o Vila Nova é o 4º colocado com 24 pontos e o Botafogo é o 9º colocado com 18 pontos. Atuando em casa, o Botafogo de São Paulo faz a 11ª campanha, 10 pontos em 6 jogos. Fora de casa, a equipe do Vila faz a 4ª melhor campanha, vem de uma derrota diante do Sport, um jogo que estava atrasado, mas perdeu, mas ainda assim vem fazendo a 4ª melhor campanha. Em sequência individual, a equipe do Fogão vem a 4 jogos sem vitória, a 5 saiu menos que 3 gols, e o Vila em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. O confronto mais recente deu Botafogo 2-0, mas pela campanha que o Vila vem fazendo, precisa se recuperar, mesmo atuando fora de casa, tem uma defesa sólida. Vou acreditar no fora com empate. Continuando, vamos agora para Tombense versus Novo Horizontino, início às 18h15. Na classificação, o Novo Horizontino é o vice-líder. Até outro momento era o líder, o Sport venceu o jogo atrasado e assumiu a ponta da tabela parcialmente. Acredito que o Novo Horizontino vai retomar a liderança. É o vice-líder com 26 pontos, enfrenta Tombense na 18ª colocação com 9 pontos, fora de casa. Novo Horizontino faz a 2ª melhor campanha com 13 pontos, a mesma pontuação do Vitória, e atuando em casa Tombense faz a 4ª pior campanha com 5 pontos. Em sequência individual, o Novo Horizontino vem a 6 vitórias consecutivas, a 6 jogos sem sofrer gol, e 9 de 10 saiu menos que 3 gols. A 6 foi a primeira equipe a marcar, e a Tombense em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, e 9 de 10 foi a primeira equipe a sofrer. Em duelo de cartões, a Tombense vem a 5 jogos saindo mais que 4,5 cartões, e o Novo Horizontino em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Vale ressaltar em escanteio, em 7 de 8 saiu mais que 10,5 para a Tombense. Tombense vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, mas agora, meu amigo, as coisas é outra. Acredito que o Novo Horizontino vai levar a melhor pela campanha que vem fazendo. Então, diante desse mercado, vou acreditar no fora com empate ou mais de 1,5 gol. E em jogo para cartões, é jogo para mais de 4,5 cartões. Sim,
Continuando, vamos agora para a Argentina, Liga Profissional. O jogo do União versus Independiente, início às 17 horas. Na classificação, a equipe do União atualmente é o 24º colocado, enfrenta o Independiente, 22º colocado com 21 pontos. Atuando em casa não muda muito, o União vem aí fazendo uma das piores campanhas, pior campanha com apenas 9 pontos. E a equipe do Independiente, que é um dos maiores campeões desse campeonato argentino, vem fazendo a 17ª pior campanha. Em sequência individual, a equipe do União vem a 5 jogos sem derrotas, a 8 saiu menos que 3 gols. Vale ressaltar também que a equipe do Independente, 5 de 6 saiu ambos marca, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. Nos últimos 5 confrontos, o Independente não perde, vem a 3 sem derrotas. Meu amigo, é um jogo para menos de 3 gols e meio e também vejo um jogo aí bem equilibrado tecnicamente. Continuando, ainda no Campeonato Argentino, temos Lanús versus Talleres Córdoba, início às 20 horas. Na classificação, um duelo bem interessante é o duelo do vice-líder Talleres, com 40 pontos, versus os Lanús, com 34 pontos. Atuando em casa, Lanús faz a quarta melhor campanha, 9 jogos, 7 vitórias, um empate e uma derrota, 22 pontos conquistados. Fora de casa, o Talleres faz a segunda melhor campanha, com 18 pontos e 9 jogos. Em sequência individual, o Talleres vem a 4 vitórias consecutivas, 8 jogos de invencibilidade. E o Lanús vem a 5 jogos sem derrotas. Talleres vem a 8 jogos sem derrotas. Talleres vem a 4 vitórias, como mencionei. Lanús sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 saiu ambos marcas. E o Talleres em 4 de 5 saiu mais de 2,5. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar em confronto direto. Lanús vem a 7 confrontos sem derrotas. O mais recente venceu por um placar de 1-0. Para essa partida não tem outra. Vou acreditar no jogo para casa com empate. Colômbia, Primeira A. Temos o jogo do Milionários versus Atlético Nacional. Início às 21 horas. É um jogo de volta. O jogo de ida foi 0-0. Em sequência individual, o Atlético Nacional vem a 3 jogos de invencibilidade, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. E o Milionários em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. É um jogo interessante. É um jogo que a equipe do Milionários vem a 5 confrontos sem derrotas. O mais recente foi 0-0. O que chama a atenção desse confronto é a odd muito avantajada do Atlético Nacional de 5,0. Vou acreditar que será um jogo para poucos gols, menos de 3,5 e com uma opção de mini ou possível zebra, fora com empate. Pela CONCACAF, Grupo A, temos Estados Unidos versus Jamaica, o Estados Unidos atual campeão aí. Esse jogo tem início às 22h30. É um jogo que vai iniciar entre essas equipes. Em sequência individual, Estados Unidos vem a 6 jogos de invencibilidade. É uma equipe que em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols, mas enfrenta uma Jamaica que vem a 8 jogos sem vitória, 3 sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu mais de 2,5, em 4 de 5 saiu ambas as equipes marcam. Em confronto direto, o mais recente deu 5 jogos aí para os Estados Unidos de invencibilidade, o mais recente foi 1-1. É um jogo que vou acreditar no mais de 1,5 ou casa com empate anula. Vamos agora para a MLS dos Estados Unidos, jogo do DC United versus Cincinnati, início às 20h30. Na classificação, Cincinnati é o atual líder com 43 pontos, 30 gols marcados, 16 sofridos. E claro que a equipe do DC United é uma equipe muito frágil tecnicamente diante do Cincinnati, é o 16º colocado, atuando em casa não faz uma boa campanha, Cincinnati fora de casa faz a terceira melhor campanha. E em sequência individual, a equipe do DC United vem a 3 jogos sem derrotas, a 14 jogos de invencibilidade vem o Cincinnati. Em confronto direto, Cincinnati 2-1, o confronto mais recente. Vou acreditar no mais de 1,5. Filadélfia versus Inter Miami, a equipe do Lionel Messi, início às 20h30. É um jogo que na classificação a Inter Miami não faz uma boa temporada. Filadélfia faz uma temporada um pouco melhor. É o quinto colocado com 31 pontos. E claro, em sequência individual, em 5 de 6 saiu mais de 2,5 para a equipe do Filadélfia. Não vou comentar muito nesse jogo. Vou deixar um back Filadélfia para vencer.
E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos deste sabadão, dia de muitos jogos, dia de brasileiro, dia de trade. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado com dupla ou tripla aqui do canal. Bom, vou estar deixando para vocês aí algumas boas opções. Vou estar deixando Atlético Mineiro com empate, mais de 1.5 Fluminense versus Bahia. E vou deixar um jogo aí para mais de 1.5 entre Tombense versus Novo Horizontino. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.